Está conosco em áudio e vídeo aqui no Jornal da Manhã, nossa companheira jornalista Vera Magalhães. Você fala de onde, Vera? Bom dia, não conheço esse cenário. Na minha casa mesmo. Só que eu mudei o cenário de lugar, Thiago, porque a bagunça dos presentes de Natal dos meus filhos está tamanha ali no escritório. Imagina. Que o ouvinte da Jovem Pan ia ficar meio chocado, quem nos assiste por imagem. Então, eu virei... Tá bronzeada. Tá bronzeada já. Não tomei sol não, Augusto, é só a iluminação que eu acho que mudou. Então agora vocês estão vendo um outro lado aqui da minha casa, inclusive com a árvore de Natal aqui, ó, atrás de mim. Ô Vera, por falar em Natal e por falar em comemorações do Natal, os integrantes da Força Tarefa da Lava Jato e ONGs como a Transparência Internacional estão criticando a ampliação do indulto de Natal pelo presidente Michel Temer. Nós inclusive entrevistamos hoje o procurador Deltan Dallagnol falando sobre esse assunto. Por que essa polêmica, hein, Vera Magalhães? Olha, Thiago, o indulto saiu na sexta-feira, portanto, na 1ª hora aí, antes do Natal. Papai Noel já estava a caminho com o trenó quando chegou o indulto, e ele ampliou em muito aqueles que podem ser atingidos pelo indulto, que nada mais é que o perdão da pena. Antes havia um período, um máximo de cumprimento aí, aliás, de condenação para que você fosse atingido. Você só era beneficiado pelo indulto se você tivesse sido condenado a até 12 anos por penas sem grave ameaça e etc. Agora, isso ampliou, não existe mais esse limite, qualquer condenado pode ser agraciado, e aí ele precisa cumprir só 1/5 da pena. Antes ele precisava cumprir 1/4 da pena. Então, aumentou bastante, e os integrantes da Força Tarefa, como o procurador Deltan, fizeram graves alardes aí no fim de semana, publicaram nas suas redes sociais. O Deltan publicou um artigo no UOL dizendo que isso foi sob medida para os presos da Lava Jato, para estancar a sangria, como dizia o Romero Jucá naquele famoso áudio com o Sérgio Machado, e que, com isso, o indulto passa a ser um perdão aí para crimes de corrupção, torna o Brasil paraíso para os crimes de corrupção. Realmente ele foi muito ampliado. O que os advogados dizem em contrapartida? Que isso é analisado por um conselho independente da Presidência da República, que todos os anos é assim, que cabe ao presidente apenas assinar o decreto e que cabe aos juízes aplicá-lo ou não. Aí é uma controvérsia. O Luiz Flávio Borges Durso, por exemplo, que já integrou esse conselho que concede o indulto por muito tempo, disse que o juiz pode aplicar ou não a depender do preso. Já os procuradores da Lava Jato dizem que sim, a aplicação é por juízes independentes, mas que eles não é facultado a eles não estender o indulto a quem preenche os requisitos. Então tem essa controvérsia na praça. Realmente o indulto foi bastante aumentado, ampliado em sua extensão, e ele realmente se aplica a presos de casos de colarinho branco, porque geralmente eles não envolvem grave ameaça, tortura, ameaça física, né? Apenas ameaça aos nossos bolsos. Agora, Vera, foi a Dilma que começou a ampliar essa abrangência do indulto, né? Com a que permitiu a libertação, no caso dela, permitiu a libertação do José Dirceu, né? Você acha que o PMDB manteve essa prática com o objetivo de livrar quem? Já tem alguns nomes que a gente possa apontar como exemplo de gente que vai ser beneficiada por isso ou não? Pois é, Augusto, você veja, o que os procuradores dizem é que esse instrumento vai vai fazer com que se possa prescindir, por exemplo, da delação premiada, porque eles já abrandem muito as penas para pessoas que não precisam entregar nada e elas não precisam cumprir nem as suas multas e as suas outras penas pecuniárias, que elas também passam a ser perdoadas. Então, eles veem como um direcionamento mesmo para a Lava Jato. Muitos presos que já começaram a cumprir a pena e que já estão ali, que fizeram delação, por exemplo, eles vão ser beneficiados não imediatamente,
mas num período muito curto, mais curto ainda do que os acordos de delação que eles fecharam. Então, daqui para frente, a aposta deles é que ninguém mais vai fazer acordos de delação, porque não precisa, porque o indulto já é bastante benevolente. No caso do Mensalão, não foi só o Zé Dirceu que foi beneficiado. Dos 25 condenados, 12 foram beneficiados por indultos da Dilma Rousseff. Então, o que se vê de novo é que, apesar dos 25, 12, quase metade, o que se vê é que o antigo consórcio PT-PMDB está de volta para tentar mitigar as penas, para tentar fazer com que nesse ano que vem, que é um ano eleitoral, as coisas voltem mais ou menos aos trilhos pré-Lava Jato. A gente já viu isso em outras iniciativas em várias frentes. Essa parece ser mais uma iniciativa que casa com esse espírito geral de estancar a sangria. Vai beneficiar presos aí pluripartidários, portanto é uma coisa que é feita pelo Temer, mas que interessa a outros. No caso do indulto da Dilma, beneficiou os petistas Zé Dirceu e Delúbio, mas também presos de outros partidos, que foram beneficiados o próprio Roberto Jefferson, Pedro Henri, o Jacinto Lamas, que era o Pedro Henrique, que é do PP, né? O Jacinto Lamas, que era o tesoureiro do PL. Então, esses indultos têm também a característica de serem ecumênicos. Perfeito, é o que a Vera diz, né? O consórcio continua funcionando e o Temer faz questão de, a cada boa notícia da área da economia, ele proporcionar uma péssima notícia na área política. É verdade, uma acaba sendo cortina de fumaça da outra, né? É isso aí. Ô Vera, bom dia de trabalho para você. Um abraço. Bom trabalho para vocês, Vera. Até mais.